Boa tarde a todos e a todas, todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar os funcionários da casa e funcionários municipal e algumas autoridades aqui presentes que não dá para identificar, né? E especialmente o meu irmão que está aqui no plenário hoje, agradecer a sua presença. Havendo um quórum necessário sob a proteção de Deus, em nome do povo de Campina Verde, declara aberta a primeira sessão da 6ª reunião extraordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura. Havendo a ata referente da reunião extraordinária anterior disponibilizada aos senhores vereadores com antecedência regimental de observâncias aos dispostos dos artigos 160 a 161 do Regimento Interno, coloca a ata em discussão, observando que, caso a mesma não seja retificada ou impugnada, será considerada aprovada independentemente de votação. Tratando-se de reunião extraordinária, passaremos à ordem do dia, a oportunidade que serão apreciados em turno único a proteção, o projeto de decreto legislativo do 018/2013. Apreciaremos agora o projeto de decreto legislativo número 018/2013, que dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Campina Verde, Minas Gerais, do exercício de 2007. Solicito ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Isaías Geraldo Nunes Neto, que proceda à leitura dos pareceres próprios, exerados, lembrando que os membros da comissão, o vereador Alain, apresentou o parecer em separado sobre as contas municipais relativas ao exercício financeiro de 2007. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 750228. Natureza, prestação de contas municipal. Exercício 2007. Procedência, Prefeitura Municipal de Campina Verde. Responsável, Fradique Gurita da Silva, prefeito à época. Representante do Ministério Público, Marcílio Borenco Correia de Melo. Relatora, conselheira Adriene Andrade. Sessão 11/12/2012. Ementa. Prestação de contas. Executivo Municipal. Execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial. Parecer prévio pela rejeição das contas. Emite-se parecer prévio pela rejeição das contas nos termos do artigo 45, inciso 3º, da Lei Orgânica deste Tribunal e do artigo 240, inciso 3º, do Regimento Interno desta Corte, tendo em vista que não foi aplicado o percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que configura o descumprimento ao disposto no artigo 212 da Constituição da República de 1988, e pela abertura de créditos especiais, sem cobertura legal, em desacordo com disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320/64. Ressalta-se que a manifestação desse colegiado, em sede de parecer prévio, não impede apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro em virtude de representação ou denúncia. Recomendação ao responsável pelo órgão de controle interno. Após o cumprimento dos procedimentos regimentais cabíveis à espécie, arquivam-se os autos. Decisão unânime. Das irregularidades apontadas na emenda acima. Descumprimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988, por falta de aplicação percentual mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. Abertura de créditos especiais sem autorização legal, em desacordo com o disposto no artigo 42 da Lei 4.320/64. Relatório da conselheira relatora. Trata-se os autos da prestação de conta do Executivo Municipal de Campina Verde, referente ao exercício de 2007, de responsabilidade do prefeito Fradique Gurita da Silva, submetidas nos termos regimentais à unidade técnica competente que examinou as contas e registrou os apontamentos às folhas 05 a 57,
Em face desses apontamentos, foi determinada às folhas 58 a abertura de vista de autos de apontamentos, foi determinada à folha 58 a abertura de vista dos autos ao prefeito à época, que apresentou defesa e documentos, acostados às folhas 68 a 80. Cumpre informar que no exercício em exame foi realizada inspeção ordinária no município de Campina Verde, que deu origem aos autos de número 748.914, em que se apurou que o percentual de recursos aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino foi inferior ao mínimo exigido constitucionalmente. Por esse motivo, com fundamento na decisão normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, número 01/2010, foi determinada às folhas 80 e 81 a reabertura do contraditório, tendo o responsável pelas contas apresentado os documentos das folhas 94 a 99. A unidade técnica analisou a documentação apresentada e informou no relatório de folhas 102 a 108 que não foi sanada a irregularidade relativa à abertura de créditos adicionais suplementares sem cobertura legal e ratificou o índice de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino apurada na inspeção. O Ministério Público, junto ao Tribunal, opinou as folhas 109 a 123 pela emissão do parecer prévio pela rejeição das contas. Segundo consta dos autos, os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais estiveram na Prefeitura Municipal de Campina Verde e, ao analisar a documentação in loco, constataram que no exercício de 2007 não foi aplicado o percentual mínimo de 25% na educação na forma autorizada legalmente. Apuraram os técnicos que o município havia aplicado apenas o percentual equivalente a 20,88%, portanto, menor do que o previsto pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212. Como se pode verificar, durante a instrução do processo, foi dado vista ao prefeito da época, Fradique Gurita da Silva, para apresentar defesa. Porém, não obstante a bem elaborada peça defensiva, pelos advogados referidos no parecer prévio, os documentos apresentados, entendeu a equipe técnica que as irregularidades não foram sanadas. Recebido à Câmara o parecer prévio, o mesmo foi encaminhado a essa Comissão de Finanças e Orçamento, que notificou o responsável, Fradique Gurita da Silva, prefeito à época, para que no prazo estipulado apresentasse defesa como entendesse de direito, em face das irregularidades noticiadas no parecer prévio. No prazo fixado, apresentou defesa escrita acompanhada de expressiva quantidade de documentos. Na defesa, diz o seguinte: após a realização de um processo de auditoria e análise de documentos contábeis dos gastos realizados na educação no exercício de 2007, foi possível identificar despesas legítimas aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino e que não foram consideradas pela equipe técnica do Tribunal de Contas, conforme podemos demonstrar a seguinte: inclusão empenhos do Vale Transporte, documento 01 anexo, inclusão das despesas da educação empenhadas no Fundeb, mas pagos com recursos dos 25% da educação, MDE, documento 02 anexo, inclusão dos restos a pagar de 2006 da educação, empenhados nos 25% da educação e pagos com recursos dos 25% da educação, MDE, documento 03 anexo, inclusão dos restos a pagar de 2006 da educação empenhados no Fundeb e pagos com recursos dos 25% da educação, MDE, documento 04 anexo, inclusão das despesas da educação empenhados nos 25% da educação e pago com recurso dos 25% da educação, MDE, documento anexo 5. Impede realçar que as despesas acima relacionadas são legítimas, porém, não podia ser incluídas no percentual mínimo de 25% por falta de permissivo legal. Permite a lei que as despesas com Vale Transporte podem ser custeadas com recursos do Fundeb, com a parcela dos 40%. Todavia, por ausência de enquadramento legal, elas não podem ser apropriadas para satisfação do percentual mínimo constitucional de 25% dos gastos com a educação. Sem dúvida,
Sem dúvida alguma, agiu corretamente o Tribunal de Contas de Minas Gerais ao rejeitar as despesas com Vale Transporte, para fins do percentual mínimo de investimento no ensino. Da mesma forma, não há previsão legal para que as despesas empenhadas no Fundeb, MDE, e pagas pelas receitas destes sejam apropriadas para complementar o percentual mínimo de 25% exigida pela Carta Magna de 1988, em seu artigo 212. As receitas do Fundeb, MDE, são vinculadas e devem obrigatoriamente ser aplicadas na educação, sendo o mínimo de 60% no pagamento do salário dos magistérios e 40% para as demais despesas em gastos inerentes ao ensino fundamental. Com efeito, as despesas com a educação pagas com dinheiro do Fundeb jamais podem ser adicionadas para fins do percentual mínimo de 25%, porque este percentual tem que ser cumprido com receitas exclusivas de tributos próprios do município e transferências recebidas do Estado e da União, referente a tributos. Por fim, insta salientar, na apuração dos mínimos constitucionais da educação, o salário educação, o ganho do Fundeb, os rendimentos financeiros das contas de MDE, os convênios educacionais. Todas essas receitas adicionais haverão de ser excluídas das despesas total do setor, para que no corpo desta se afigure a parte exclusivamente financiada por impostos. Do outro lado, a apropriação no cálculo do percentual mínimo de gastos no ensino de despesas contabilizadas nas contas restos a pagar não tem amparo legal, razão que motivou a glosa pelo Tribunal de Contas no exarar o parecer prévio em debate. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores não definidos pela Lei Federal nº 4.320/64 como sendo: consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. São despesas empenhadas e liquidadas, restando apenas a etapa final, a do efetivo pagamento. Eis que a despesa foi legalmente autorizada, artigo 58, Lei nº 4.320/64, e o material ou serviço incorporado ao patrimônio público. As despesas lançadas em restos a pagar pertencem ao exercício em que foram criadas e empenhadas, devendo então ser aproveitadas para fins do percentual mínimo exigido com gasto na educação, no exercício em que ocorreram os empenhos e não no exercício do pagamento. Isto porque, de acordo com o artigo 35, inciso 2 da Lei nº 4.320/64, pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas. Assim, por força da norma legal acima, os restos a pagar são despesas do exercício em que ocorreram os respectivos empenhos, que não podem ser usados como despesas do exercício seguinte, no qual ocorreu o efetivo pagamento dos mesmos. No entendimento já consolidado do Tribunal de Contas de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, devido ao seguinte, o regime de competência, as despesas públicas do exercício são aquelas nele legalmente empenhadas. Assim, os restos a pagar são considerados como despesa do ano em que foram empenhados e não do ano de pagamento. Dos créditos especiais, acuso o parecer prévio que foram usados créditos especiais sem a devida cobertura legal. Durante o prazo de vista, o gestor responsável apresentou sua defesa juntamente com documentos que não logrou êxito junto ao tribunal, que considerou insuficiente para derruir a irregularidade. Do exame da defesa apresentada a essa comissão, restou ausente demonstração e prova capaz para que fossem sanadas as irregularidades inerentes aos créditos especiais ao desamparo de autorização legal. Apesar do esforço e dos argumentos da peça de defesa, não apresentou o defendente a existência de lei autorizativa da abertura de créditos especiais, reconhecendo esta comissão pela configuração de ilegalidade dos mesmos. Finalizando, não se tratam de erros formais ou materiais, como insiste a defesa em convencer. São, sem dúvida, ilegalidades insanáveis, que ensejam a rejeição das contas do exercício de 2007. Diante dos fundamentos expostos, essa comissão, acompanhando e com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conclui,
pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Campina Verde, referentes ao exercício de 2007, e na forma regimental, apresentam incluso projeto de decreto legislativo sobre o número 018/2013 para apreciação e votação do augusto plenário dessa Casa Legislativa. Sala das Sessões, 22 de agosto de 2013. Vereador Isaías Geraldo Nunes Neto, presidente e relator. Vereador Alain Borges de Oliveira, membro. Vereadora Janete Martins de Oliveira Atoí, membro. Ressalva no parecer em separado por mim apresentado. É do Alain. Câmara Municipal de Campina Verde. Parecer em separado ao projeto de decreto legislativo número 018/2013. O projeto de decreto legislativo acima referido dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Campina Verde relativas ao exercício do ano de 2007. Ao exarar o parecer, o relator, vereador Isaías Geraldo Nunes Neto, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, opinou com base no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela rejeição das contas respectivas. No entanto, por entender que nenhum membro da comissão tenha conhecimento técnico para o exame da documentação que instrui a defesa apresentada pelo gestor, por essa razão, assino o parecer e o projeto de decreto legislativo pertinente, com ressalvas, na forma prevista regimentalmente. Na oportunidade, peço aos demais membros da comissão que seja contratado um técnico competente para análise da respectiva documentação, com emissão de um parecer técnico a respeito das supostas irregularidades noticiadas no parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, visando assim suporte para que a apreciação e julgamento das contas tenha uma decisão transparente e justa quanto ao aspecto técnico e jurídico. Anexe esse parecer ao respectivo projeto de decreto legislativo. Campina Verde, 22 de agosto de 2013, vereador Alain Borges de Oliveira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloca em discussão o parecer em separado, exarado pelo vereador Alain. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, Alexandre. Vereador Alexandre. Senhor presidente, eu inicio cumprimentando a mesa, os demais colegas vereador, pessoal que faz presente, funcionário dessa casa, casa lotada. Agradecer de coração a todos que saíram das suas residências para estar assistindo mais uma reunião da Câmara Municipal. E convidar, aproveitar e já fazer o convite para que faça sempre assim. Senhor presidente, mesmo com o conhecimento que a gente tem do regimento interno dessa casa, e que fala no artigo 123, no parágrafo único, que não se admitirão emendas a projeto de decreto legislativo, mas para não cercear o direito da defesa, com todo respeito ao vereador Alain, que fez o parecer dele separado, entendo o vereador, até acho que o vereador está aqui para isso mesmo, mas sabendo que nós vereadores todos fomos intimados e a gente teve o prazo para poder analisar o projeto, e no artigo 122 também, no parágrafo único, no parágrafo 1º, então fala também que o vereador tem até 10 dias depois do recebimento do processo para fazer qualquer pedido à Comissão de Finanças, solicitando informações sobre itens de determinada prestação de conta. Sabendo também que o vereador é membro da Comissão de Finanças e sabendo também que na reunião da Comissão de Finanças, onde ia realmente decidir a análise das contas, o vereador com certeza teve seus motivos, mas ele não compareceu na reunião, certo? E levando em consideração também
que o próprio ex-prefeito Fradi Gurita, na sua defesa, ele, hora nenhuma, ele faz o pedido para contratar empresa especializada para o análise, até porque se os vereadores, membros da comissão, não for capaz para analisar essa documentação depois do parecer exarado pelo Tribunal de Contas, eu acho que antes da gente ser vereador, a gente tem que fazer um curso primeiro, né, para depois vir para cá, porque eu acho sim que o Isaías tem competência, a Janete, e você também, Alain. Qualquer um dos vereadores aqui, eu acho que tem competência para analisar, porque o órgão técnico já existe, que é o Tribunal de Contas. Então, a parte de análise de conta, essa parte fica por conta do Tribunal de Contas. Inclusive, esse processo é um processo que já teve parecer desfavorável no Tribunal de Contas, isso vem arrastando desde 2008, que a prestação de contas é de 2007, e o prefeito anterior, o Fradi, já entrou com vários pedidos de reexame, e na realidade a penalidade é muito grave. Eu vou deixar para discutir o projeto na hora da aprovação do decreto, mas desde já eu adianto o meu voto, o Alain, contrário a esse pedido seu, porque assim, eu entendi o seu pedido depois de saber que você nem participou da última reunião da Comissão de Finanças, e eu também entendo que o trabalho da Comissão de Finanças, ele encerra no momento, que a comissão emite o projeto de decreto legislativo. Mas mesmo assim, para não cercear o direito da defesa, e eu acredito, e você não está aqui, não é à toa, você está aqui, é porque o povo colocou você aqui, entendeu? Para poder te dar o direito, mas assim, aqui a Casa de Leis é assim, a gente, nem tudo que eu falar você vai concordar, nem eu preciso concordar, desde já eu adianto o meu voto contrário a esse parecer em separado, e gostaria que analisasse os demais colegas vereadores dentro, do regimento interno da Câmara, do artigo 122 do parágrafo 1º, que fala que o vereador tem 10 dias para fazer qualquer pedido, no que diz respeito ao análise, e você também tinha, dentro da Comissão de Finanças, você como membro, de fazer qualquer pedido dentro da comissão, depois que findou o prazo, que foi emitido o projeto de decreto legislativo, entendo eu que nessa hora você finalizou o trabalho da Comissão de Finanças. Se finalizou, eu acho que agora não tem o porquê a gente protelar mais, a gente tem que colocar em votação o projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite a todos que se fazem aqui presente. Queria também agradecer a presença de todos. Percebe-se, o senhor deu uma lida, entende de lei, tem alguns mandatos, mas eu também tenho uma certa curiosidade. Aí na lei orgânica do município, olhando o artigo 70, que nos oferece as condições que a Câmara pode, não o ex-prefeito, a Câmara que tem que pedir um perito para analisar, para estudar. Eu não duvido do potencial do vereador Isaías, nem da vereadora Janete. Tem sim, em termos de leis. Eu falo o aspecto técnico. E também, de repente, se o senhor conseguiria, dentro do seu conhecimento técnico, contábil que você tem, pelo que você diz, presidir uma auditoria, por exemplo, para analisar esses números. Porque até então, mediante ao parecer do tribunal, certo? Eu notifiquei assim, não teria como votar a favor, realmente. Mas se fez uma defesa que o senhor parece ter uma certa curiosidade em direito, porém não é da área, normal, eu também não sou. Se faz uma defesa, essa defesa tem que ser sim analisada, esse é meu ponto de vista. A partir do momento que eu fiz o meu parecer, foi baseado na instrução do jurídico desta casa. Ele poderia ter falado para mim que não cabia fazer o parecer. Eu não estive aqui na reunião, sim, que foi falha, peço desculpa à comissão, porque o Isaías sabe, por questão de trabalho, estava trabalhando, e realmente teve esse equívoco da minha parte, que a obrigação está aqui, eu concordo com isso. Porém, para mim achar, para assinar um documento comprovando que eu recebi a intimação, me ligaram. E para a reunião não teve como ligar. Não culpo.
Aconteceu, para a reunião não teve como. Então, eu acho interessante também dessa parte. Então, o que eu estou pedindo aqui? Não estou falando, eu deveria estar aqui, não estou tirando meu erro, eu deveria estar na reunião na hora, que não deu para comparecer, porque eu tenho um outro trabalho. Né? Não estou abrindo mão que eu errei nesse sentido, de estar aqui, que eu deveria estar. Aí vim, presenciei, liguei para o vereador Isaías, falei, Penedo, queria muito participar para expor o meu ponto de vista. Entendeu? Por quê? É muito técnico, não estou falando que está certo ou está errado. A gente vive falando em mudança, principalmente para nós mais novos que entramos, entendeu? Que a gente quer uma política diferente, mas a gente percebe muito, na hora que convidou 45, convidou 11. Campina Verde é uma Campina Verde só. Nós temos que ter um certo respeito com a pessoa que nós estamos falando, que foi do executivo aqui, da mesma maneira que eu tenho respeito ao senhor Reinaldo. Hoje ele é executivo, e você pode ser amanhã, o Marquinho, o Cláudio, pode ser qualquer um. Eu só queria um pouco mais de dados, de informações. Na verdade, quando eu me expressei, que eu falei do nosso preparo, da nossa comissão, porque tecnicamente, olhando números, a gente vê a lei. Eu tenho aqui, por exemplo, você gosta muito de lei, que deu para perceber, senhor vereador. Eu olhando aqui, eu tenho uma normativa, que fala que pode deixar a reza pagar, está na sua mesa. Aí vai caber o jurídico. Aí já não é eu, não é você, porque nós dois somos leigos em direito. Né? A gente entende, o senhor está aqui há um tempo, eu entendo, respeito a sua opinião. Só que assim, o que eu quero falar para vocês é que a gente analise não o Fradique, aquela mágoa que você tem do Fradique, não você, eu falo a pessoa que tem no 45, vamos analisar a pessoa que foi do executivo, que amanhã pode ser qualquer um de nós, somos pessoas públicas. A gente está disposto a passar por isso. Então foi um pedido que eu fiz, aceitar ou não, cabe à bancada. Cabe à bancada aceitar ou não. Certo? Eu entendo, respeito o seu ponto de vista, porém, fala para mim, alguém aqui, o senhor tem, se o senhor tiver conhecimento técnico, todinho dos números, dos balancetes, tudo, e me passar, eu quero mudar a minha maneira de pensar, eu voto aqui. Você entendeu? Porque não é assim. Na hora que eu pedir aqui, se tiver uma análise técnica, quero deixar para vocês aqui, e falar para mim que não procede, eu voto contrário. Eu voto contrário. É só isso que eu exalei. Eu queria que vocês entendessem essa posição minha. Respeito a posição do senhor. E vou voltar citado, vou voltar a pronunciar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Só para não perder o raciocínio. Palavra, vereador. Vereador, o que me entristece é de ouvir da boca do vereador que na hora da sua obrigação aqui na Câmara, você não pôde comparecer porque você estava em outro trabalho. Isso me entristece muito. Eu até gostaria que constasse em ata, até para a gente justificar a sua falta, né? Que você estava em outro trabalho. Não falei hora nenhuma que você não tem direito. Eu, no meu entendimento, você até tem direito, mas passou da hora. Isso é o meu entendimento. Agora, eu não posso analisar, pensar que o Tribunal de Contas, então, errou na hora de contratar o técnico. E eu também acho, se o Tribunal de Contas errou na hora de contratar o técnico para analisar essas contas, eu acho que a gente precisa até de informar esse conselheiro do tribunal, porque essa equipe a gente sabe que ela esteve aqui na prefeitura fazendo um levantamento, me iniciou disso aqui, acompanhado de demais membros da prefeitura, mas mesmo assim não conseguiu sanar a irregularidade, e que é muito grave, que eu vou deixar para comentar na hora que a gente for discutir o projeto de decreto. Então, desde já, como é meu direito e é o seu direito, eu estou adiantando o meu voto contrário. A gente até está aceitando isso aqui, o vereador, até levando em consideração o coleguismo mesmo, porque aqui é bem claro, exarado o projeto de decreto, ele não permite emenda, ele não permite mudanças, aqui fala, então eu estou exarando o meu parecer, e eu vou deixar para discutir com você, o parecer da Comissão de Finanças, na hora que a gente estiver discutindo a questão essencial que a gente está aqui, que é a questão da rejeição das contas ou aprovação do exercício de 2007 do ex-prefeito Fradique. Pela ordem. Pela ordem. A palavra, vereador Isaías. Gostaria de começar cumprimentando a mesa, na pessoa do nosso vereador e presidente Cláudio, cumprimentar a toda a sociedade aqui presente, a minha família, os meus amigos. Como fui citado, eu gostaria de dizer, como relator do projeto de decreto,
que realmente, às vezes, vereador Alain, a gente não tem aquela habilidade, igual um órgão técnico, para analisar. Mas como a gente foi votado pelo povo para estar aqui nessa casa, para representar o povo, a gente tem que ter a coragem e a habilidade para olhar e analisar, porque senão não viria para essa casa. Lá no tribunal mesmo, eles decidiriam o que seria feito. Agora, como o tribunal está pedindo aí, portal da transparência, eu acho que o único órgão que regime essa casa aqui é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, assim, eu acho que ele abriu um reexame para o ex-prefeito, ele teve condições de analisar, e hora nenhuma nessa casa, como presidente da comissão, eu fui citado com algum pedido do ex-prefeito que fizesse um reexame, que contratasse uma nova auditoria para fazer o reexame nas contas. Então, assim, o senhor teve o prazo de 10 dias, como todo vereador, para pedir e fazer a sua explanação, que a gente aqui vocês foi citado com o prazo regimental da casa. Então, acho assim, a gente está baseado realmente no que o tribunal passou para a gente. E eu acho que, se não fosse o relator, os conselheiros do tribunal, se eles não tivessem lá para analisar isso, não precisava do tribunal. A gente decidia por aqui mesmo. A Câmara hoje decidia e votaria da nossa forma. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereadora lá. Muito bem colocado, senhor vereador, mas eu lembrei para o excelentíssimo senhor vereador Alexandre, depois você vai dar uma olhadinha, igual eu falei que eu tenho uma curiosidade, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária do município é exercida pela Câmara. E não cabe a ele pedir, cabe a nós. Nós podemos, sim, como comissão, pedir. E lembrar também, o senhor vereador Alexandre, o mundo é engraçado, né? O mundo é redondo e no mundo da política é muito interessante isso. Eu estou com uma ata aqui, uma ata da reunião que o Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas, emitiu um parecer favorável à aprovação da conta do senhor Fradique. E aí eu circulei uma frase que eu imaginei que o senhor ia se expressar. O vereador Alexandre acrescenta ainda que os desembargadores do tribunal, se é para o senhor também, vereador Isaías, são nomeações políticas. São nomeações, dessa forma, afirmou ele, que ocorre mexida de pauzinho. Naquela situação ocorria mexida de pauzinho. Nessa não ocorre. Nessa situação não ocorre mexida de pauzinho. Está aqui, ó, está em ata. Ele falou, então ele pensa de um jeito, até o próprio senhor. O senhor deu um parecer, o senhor doutor João, a respeito das contas do Fradique, que foi unanimidade, foi aprovada. Ela foi aprovada pelo tribunal. E deram parecer contrário, o qual não assinei, que eu errei, até que o senhor me orientou, queria agradecer, que a gente tem algumas coisas, né, para estar aprendendo com o senhor, vereador Alexandre. E nesse momento, eles passaram para mim da seguinte forma, que ia rejeitar, mas o tribunal aprovou. Naquela hora, o tribunal era certo, agora estava errado, agora o tribunal está certo. Nós temos que fazer o nosso papel, o senhor foi votado, sim, ele foi eleito para isso, mas todos aqui, isso não tira o peso das costas de ninguém. Eu só estou respeito sempre a opinião dele, que é isso, a gente está aqui para discutir isso, entendeu? Só que assim, essa questão de parecer, o tribunal, é lógico que é competente a ele, mas o tribunal não aprova conta. O tribunal não aprova conta. Quem aprova as contas é as câmaras. A Câmara aprova conta. E a gente está aqui para discutir isso. Então eu não posso deixar de expor, eu acho que está se conduzindo de uma maneira que não deveria. Para mim, deveria sim se analisar os documentos, da maneira que eu pedi. Ah, ele tinha que pedir. Não, cabe a nós. Cabe a nós. A senhora vai falar mais uma vez no meu tempo. Infelizmente, né, a gente, igual eu falei para você, a questão de ter me equivocado, com a questão de não ter vindo, mas eu peguei ele, quando ele me notificou, eu até estou anotado aqui, da reunião, eu tenho os materiais, eu estava vendo, eu estava estudando, estava procurando também, mas chegou naquele momento técnico, que você depois vai me explicar, porque eu não tenho esse conhecimento que você tem. O que aconteceu? Que eu vi assim, eu não posso ser injusto aqui. Se realmente for fato, eu quero estar aqui e quero rejeitar sim as contas. Mas também votar. Aqui, interessante, o parecer da nossa comissão tem algumas coisas que para quem é leigo, não estou falando que eu sou, nossa, expert não, mas foi votar dia 22, né? Dia 22 fez um parecer. Fez um parecer, até tinha separado aqui,
se o senhor me permite, o parecer da comissão. Aí está aqui, interessante. Em razão do que foi discutido, passou-se a elaborar o parecer e do respectivo projeto de decreto de lei, o que foi discutido naquela reunião. Se o senhor estivesse sendo julgado, senhor vereador, o senhor queria ser julgado em uma reunião, analisar, ter o seu futuro político analisado em uma reunião, você entendeu? Não estou culpando a comissão, até porque faz parte da comissão. Só que eu acredito ser um processo mais complexo. Eu acredito ser um processo mais complexo. Então, aonde o vereador fala, aqui sim, tem o ponto de vista dele, eu tenho o meu ponto de vista, eu acredito que tinha que ter feito uma análise, sim. Quando eu fui fazer o parecer, volto a te falar, então o jurídico tinha que ter me respaldado. Falar, não adianta fazer. Você não está aceitando o parecer aí só por conta disso, não. Que o jurídico tem que esclarecer para mim. Por que então que o senhor aceitou fazer o parecer? Que não aceitasse eu fazer o parecer. Porque esse é o meu posicionamento em relação, o que se deve, que eu penso, que a gente deve conduzir, se a gente realmente, que fala em mudança, temos que mudar, tem assim, está aqui os números, está aqui, tá, mas e aí, tecnicamente, eu volto a perguntar, os senhores têm conhecimento técnico dessa matéria? Aí o senhor falou, então não devia ser vereador. Legislação, estudar e procurar artigo, eu estou mostrando para o senhor que mesmo, às vezes, tem um pouquinho de conhecimento, mas de repente com 3 ou 4 mandatos eu consigo ficar igual o senhor. Né? O que acontece? Desculpa. Aí o que acontece? O que eu peço para você é assim, o que eu queria que analisasse, da questão técnica, a defesa do ex-prefeito Fradique. Simplesmente isso. Obrigado. Pela ordem. Palavra vereador Isaías. Já que tomou outra proporção aqui, eu vou só lembrar o vereador Alan, porque às vezes muita gente que está hoje presente não fazia parte daquela reunião em que a gente votou as contas do ex-prefeito de 2003 e 2006, que realmente ela veio aprovada pelo tribunal, mas nas duas, juntas, tinha 11 irregularidades. O tribunal falou que não teve, que ele não olhou detalhadamente as 11 irregularidades que teve. A gente não reprovou, a gente mandou novamente para o tribunal para ele rever as irregularidades e mandar de novo para casa para a gente votar quando tiver selecionado as irregularidades. Agora o senhor vem me falar que foi decidido em uma reunião, inclusive foi numa, que o senhor não veio e não participou. Se o senhor tivesse interesse, o senhor tinha participado dessa casa da reunião, mas o senhor estava fazendo outro serviço que o senhor tem fora dessa casa. Enquanto o senhor está trabalhando para o povo de Campina Verde, o senhor não teve a capacidade de vir participar da reunião. Agora o senhor vem me falar que nós decidimos em uma reunião, cadê o interesse do senhor? Pela ordem, senhor presidente. Muito bem colocado, senhor vereador Isaías. Só que eu quero lembrar o senhor, o vereador, ele me achou dentro da casa mana, ele me ligou. Quando ele me notificou que eu tinha uma reunião aqui, levou na minha casa, não entregou na minha mão, entregou na mão da minha mãe, ela assinou e recebeu o documento. Primeiro erro. Contar alguns erros, porque às vezes para esclarecer a cabeça do senhor vereador. Segundo erro. Primeiro erro. Ele me achou, estava dentro da casa mana, o telefone dele me achou. Para a reunião ele não achou. Né? Eu errei, mas segundo erro, ele errou também. Ele não me achou para a reunião. Engraçado. Sabendo que eu trabalho e atendo o mesmo, eu atendo ele. Coincidentemente, a reunião foi marcada no horário de trabalho. Né? Mas a minha obrigação, mais uma vez, repito, é na casa. Só que ele falar disso aí, então por quê? Ele me achou para assinar. Aí eu assinei em cima da assinatura que minha mãe tinha assinado para receber a correspondência. Aí ele conseguiu me achar. Agora, senhor vereador, está aqui a ata. Foi aprovada as contas, senhor Fradique, teve as irregularidades, mas foi resolvido e o tribunal mandou aprovar. Foi unânime. E o senhor foi contrário, o senhor fez um parecer. O parecer, eu acredito que nem para o tribunal não foi, que ficaram com vergonha, o parecer sumiu. Eu nem para o tribunal fiquei sabendo que não foi o parecer. Está aqui. Eu não tô, uma coisa é falar, outra coisa é mostrar. Se alguém quiser ver a ata, está aqui. Foi aprovada as contas e o senhor fez um parecer contrário. Então o tribunal tem um peso para um e não tem para outro? Obrigado, senhor. Pela ordem, senhor. Palavra vereadora lá. Quando o senhor fala que eu marquei reunião em horário de trabalho, quando o senhor foi eleito pelo povo, o senhor tem que destinar o trabalho do senhor para casa aqui. Não é outro trabalho que o senhor tem aí na rua, não. E outra, não foi eu que errei, a casa que errou, porque quando notificou o senhor, foi lá na casa do senhor e notificou a sua mãe. Eu apenas pedi para o senhor assinar, para a gente constar aqui na casa, que o senhor estava ciente. Agora, sua mãe, é de praxe da casa,
qualquer pessoa que está na residência assinar o documento, mas como é um documento muito sério, que a gente tem que ter a responsabilidade, eu fui até o senhor para pedir o senhor para assinar. Agora o senhor vir me falar que é horário de trabalho, qual o horário que o senhor não trabalha fora da Câmara então? O senhor tem que pôr aqui na casa, se o senhor não trabalhar à noite, que a casa aqui trabalha do meio-dia às 5 da tarde. Foi esse horário que eu procurei o senhor devia estar... A responsabilidade do senhor devia estar aqui dentro da casa ou serviço do nosso município. O senhor estava fazendo outro serviço, então eu fui onde o senhor estava. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador lá. Senhor vereador, justamente, eu estava fazendo outro trabalho. O que eu quero falar para o senhor é que o senhor me achou lá e não me achou para reunião. A gente sabe que vem sendo feito isso com o coitado do João aqui há muito tempo. É muita coincidência. Nós somos parceiros, igual nós somos parceiros. Por que não poderia marcar no outro horário? Nós somos parceiros, por que a gente não pode marcar no outro horário? Você entendeu? Agora eu entendo. Tem a Janete Honorópolis, tem o Batista. Tudo bem que poderia bater com o horário deles. Entendeu? A gente poderia estar olhando nisso, e tem outras pessoas. Eu, de repente, estava trabalhando, porque não tem tempo, às vezes, para pegar diária e sair aí, de repente, não trazer tanto resultado para a cidade, mas a diária está comendo. Então, de repente, foi por isso. Obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui citado. Eu quero que conste em ata o que o vereador acabou de falar, a respeito das diárias. Porque consta nessa casa, é lei, e qualquer vereador pode fazer diária. Inclusive ele, mas o vereador Mário, que é da oposição, já fez também, que o senhor autorizou. E outra. Dá licença, vereadora. Tá, dá licença. E outra. Eu gostaria que qualquer um deles que tivesse a curiosidade e tivesse o interesse de trabalhar para o município, que fosse viajar com nós também, já que o vereador abordou isso, deixa o trabalho que ele tem fora dessa casa e vamos viajar com nós, de repente ele traz alguma coisa para a cidade. Pela ordem, senhor presidente. Eu quero pedir permissão, só finalizando. A vereadora, só se ela conceder a palavra para o senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Justamente, eu e o Mário nós fizemos, mas nós trouxemos. E a gente sabe a questão de algumas diárias aí que vai vir à tona aí, eu não estou vendo resultado. Só isso, eu coloquei só isso para a pessoa falar do meu trabalho. Infelizmente não dá para estar indo, mas a gente trouxe resultado. Obrigado, senhor. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos. Palavra, vereadora Janete. E a todas. Eu quero que nós damos continuidade. Nós estamos fugindo muito do assunto. Nós viemos aqui para quê? Né? Vamos prosseguir, por favor. Palavra, vereador, doutor João. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, a imprensa, os funcionários dessa casa e a população de Campina Verde, que pela primeira vez na minha vida, em 13 anos de vereança, eu vejo a casa cheia e gostaria de parabenizar toda a população. Essa presença, eu acho que devia fazer em todas as reuniões, as pessoas que puderem, para estar acompanhando o trabalho de cada vereador nessa casa. Vereador Alain, eu vou usar a palavra tão somente para parabenizá-lo pelo seu parecer em separado. Você demonstra coerência, responsabilidade frente ao cargo que você foi eleito. Mas, antes de qualquer coisa, senhor presidente, antes de continuar, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pedisse para a pessoa responsável que colocasse num lugar bem visível os documentos que o senhor ex-prefeito Fradique Gurita da Silva apresentou a essa casa. Eu gostaria que ficasse bem visível para que todos vissem. Eu vi discussão aqui quando se falou de regimento, vereador Alain. No mandato passado e nesse, nunca se cumpriu o regimento dentro dessa casa. Nunca. Sempre passou por cima do regimento. O regimento é a vontade dos vereadores da situação. Então eu não sei por que hoje vem falar de regimento. Ele nunca foi cumprido. Quando se diz, vereador, quero parabenizá-lo de você lembrar do outro parecer das contas anterior, que, segundo dizem, tinha 11 irregularidades. Veja bem, 11 irregularidades.
E o tribunal aprovou as contas. Nesse, tem 2 irregularidades. E vale-se justificar, eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque eu acho também que a comissão não tinha como analisar esses documentos com um parecer técnico, como Vossa Excelência disse. Eu acho que o certo seria realmente. Eu estou para te dizer, e eu tenho informações aqui, que nem consultado, nem olhado esses documentos que o ex-prefeito foi feito aqui. Esse parecer já era um parecer marcado, e gostaria de ir mais longe. Eu não tenho como provar, mas eu garanto a Vossa Excelência que esse parecer não saiu de dentro dessa casa, o parecer deles. Saiu da assessoria jurídica do senhor prefeito, lá da prefeitura. O senhor pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Batista. Inicio cumprimentando a mesa diretora, as pessoas presentes, as pessoas que nos assistem, muito obrigado pela honrosa presença de cada um. Gostaria de cumprimentar os ex-vereadores que estão presentes, inclusive o Carequinha estava há pouco aí, e dizer que o momento é muito oportuno para essas discussões em Campina Verde. Eu acho que cada um que está aqui está defendendo uma bandeira. Eu acredito que nós, vereadores, gostaria de pedir até Vossa Excelência, senhor presidente, que como Vossa Excelência, o vereador Alexandre, falou em regimento desta casa, gostaria que Vossa Excelência cumprisse os regimentos nas palavras dos seus vereadores, que eu acho que Vossa Excelência sabe quantas vezes o vereador pode falar, tem a tréplica e a réplica. Eu acho que aqui está levando, eu acho que nós não podemos ficar aqui a noite inteira com a prestação de conta. Eu quero cumprimentar e agradecer o vereador Alain, que foi muito feliz no parecer dele, porque ele tem o direito, como o vereador Isaías também tem o direito. Cada um tem que defender aquilo que foi incumbido para estar aqui nessa casa. E eu tenho certeza, vereador Alain, que você não está trabalhando de brincadeira. Essa casa tem uma pessoa, um assessor jurídico que nós temos que respeitar muito, que é o doutor João Teixeira, que aposentou e está continuando a trabalhar nessa casa, porque ele tem mérito nessa casa. Não é o vereador Batista, que tem 16 anos, que tem que mudar a cabeça do nosso assessor jurídico. E eu tenho certeza, meus amigos vereadores, vereador Batista, cada um tem uma ideia. Não estou aqui para defender o ex-prefeito Fradique e defender aquele ou outro vereadores. Mas nós temos de ter convicção que cada ser humano tem o seu direito de defesa. E eu tenho certeza absoluta, se no momento oportuno o ex-prefeito Fradique tivesse tido a oportunidade de ir até o Tribunal de Contas e levar essa defesa, as ideias dos seus vereadores que seria diferente neste momento. Eu tenho certeza absoluta, vereador Alexandre, Vossa Excelência, desde o dia que chegou essa prestação de conta, incomodou muita gente nesta casa. Eu vi que as pessoas eram diferentes, doido para o senhor presidente marcar essa reunião de pressa. Mas o senhor Fradique pediu um tempo, até quero agradecer, de ter o direito de mandar uma defesa para essa Câmara de Vereadores. Eu acho que cada um julga da maneira que quiser. Eu tenho certeza que hoje eu não tenho condições de votar a favor do Tribunal de Contas, porque eu não tenho os números, Alan, como você disse. E eu tenho certeza que essa casa, meus amigos e minhas amigas, ela trabalha de várias maneiras. Esses dias, nós votamos para criar uma CPI das casas da Coab. Vossa Excelência, presidente, entrou com mandato de segurança para essa casa não julgar. Tem um mandato, tem documentos. Eu acho que essa casa está julgando desleal. Nós, vereadores, representamos o nosso município. Eu acho que cada um tem que respeitar o direito de outro nessa Câmara. Nós não podemos discutir
mudar a cabeça de qualquer vereador. Eu acho que cada um aqui tem que votar de acordo com aquilo que entendeu nos documentos que aqui estão, senhor presidente. É só isso no momento. Palavra, doutor João. Eu só gostaria de renovar meu pedido e ver a possibilidade de expor a documentação da defesa do senhor ex-prefeito Fradique Gurita. Eu gostaria que fosse, se não tiver lugar, pode botar aqui em cima da minha mesa. Não tem problema não. Coloco em votação o parecer separado apresentado pelo vereador Alain. Os vereadores que se aprovam permaneçam como se encontram. Está empatado. 5-5. Eu sou contra o voto do vereador Alain. O parecer. Coloca o projeto, decreto legislativo número 018/2013, em sua única discussão. Esgotada a face da discussão. Desculpa. Coloca em discussão. Vou repetir. Coloca o projeto de decreto legislativo número 018/2013 em sua única discussão. Foi não, senhor? Foi não. Pela ordem, senhor presidente. A palavra é vereador Alexandre. Senhor presidente, assim, é só para deixar claro que ficou parecendo, eu não sei assim se são todos os vereadores, né, assim que foi citado, ficou parecendo que a gente está votando uma coisa sem analisar, né? E eu quero deixar claro que esse projeto está aqui na Câmara já tem mais de 2 meses, né? E que foi emitido, que foi protocolada a defesa, né, do ex-prefeito Fradique, já tem quase 15 dias, 13 dias, né? Então, dentro de 13 dias, se eu não der conta de analisar isso aqui, com 1 ano, com 2 eu não analiso. Até porque é o seguinte, todas as irregularidades, quem olhou a defesa do senhor Fradique, todas as irregularidades, isso aqui, no meu entendimento, ele não é um problema técnico, mas já passou a ser um problema jurídico, porque todas as irregularidades, a própria advogada do Fradique citou na defesa dele, que houve sim as irregularidades. Hora nenhuma ela negou que houve as irregularidades, só que ela alega que foi feito de outra forma, que é uma forma que o tribunal não aceita, né? Então, inclusive, ela mesmo apontou os valores, que foi uma diferença, né, no percentual da educação, de 796.617,27, que foi gastos, né, ela aponta que foi gasto com a educação e que o tribunal não achou que era devido o gasto. Ela mesma, ela não negou. Certo? Ela fala na defesa do senhor Fradique também, né? E ela resumiu em poucas folhas. Se o vereador não der conta de analisar nem isso aqui, passou a ser uma defesa jurídica no meu entendimento. Ela, hora nenhuma, ela negou. Ela também assumiu que foi sim gasto
né, um recurso sem autorização legislativa. Ela assume aqui na defesa dela, né? Mas ela assume que foi uma falta de programação, inclusive, né, até coloca a culpa no servidor, né, que eu entendi aqui dessa forma. Então, analisando a defesa, quando ela apresenta empenhos de 2006, se for para mim analisar em cima da defesa dela, eu tinha que buscar as contas de 2006. Então, ela mesma assume que houve as irregularidades. Está aqui, para quem quiser ver, em poucas páginas. Embora ela protocolou um tanto de empenho, mas ela assume todos os números estão aqui, né? Foi dado o direito à defesa, né, para eles lá no tribunal, onde ele conseguiu, nos 25% da educação, que não precisa qualquer pessoa, se eu chegar lá em casa e perguntar ao meu menino mais novo, meu filho, quanto que o prefeito tem que gastar na educação, ele vai falar para mim que é 25%, está falando todo mundo, inclusive o município que não gasta os 25% da educação, pode sofrer, a Constituição fala que pode sofrer até uma intervenção do Estado, né? Então, todo mundo sabe disso, que tem que gastar 25% na educação e 15% na saúde, né? Mas na realidade, a educação, como ela é mais farta, 25% do bolo, então é o lugar aonde se aponta mais irregularidades. Inclusive tem mais irregularidades que vão ser apuradas, não está aqui, mas tem a prestação de conta de 2005 para chegar aqui ainda, tem a de 2008 que chegou agora, o pedido da tomada de preço também na educação. Então o desvio na educação hoje, né, nos mandatos anteriores, pelo que eu tenho visto, ele foi muito grande, e com isso penalizou. Quando a gente fala, realmente, ainda bem que eu tenho conhecimento e estava aqui no passado, mas em 2007, para quem não conheceu, faltava até merenda escolar, né? Até merenda escolar. Está ali o rapaz do Conselho Tutelar que acompanhou, né? Faltava transporte escolar, né? Faltava transporte escolar, né? E, né, o dinheiro estava lá. Aonde foi os 796 mil? Isso é que precisa de apurar. Isso é que precisa de apurar. Então, já que a gente está discutindo o decreto, eu falo que um prefeito que começa em 2001, em 2007, ele não sabe ainda que tem que atingir os 25%, da arrecadação do município com a educação, ele realmente tem que ter a prestação de conta rejeitada. Da mesma forma, para que existe legislativo? Não é para poder mandar o projeto de lei aqui para abrir uma dotação orçamentária. O que gasta o dinheiro do município também sem autorização legislativa, é para isso que serve o legislativo, né? Merece ter a prestação de conta rejeitada, né? Adianto desde já o meu voto favorável ao decreto legislativo que zarou a Comissão de Finanças, por entender e ter analisado. Eu fiz a minha parte. Eu conheço até os números, né, tanto do tribunal e da defesa. Fiz a minha parte, até porque foi resumida a defesa em poucas páginas. Embora eles apresentou várias notas, foi resumido em poucas páginas, né? Então eu tive o cuidado, né, de pegar e analisar. E entendi, levando em consideração o parecer do técnico do tribunal, que o meu voto é para manter, né, a decisão do tribunal. E é um direito de todo mundo, não falo, é um direito de cada vereador, mas como eu tenho que zarar o meu voto, eu já vou adiantar o meu voto, né, favorável ao projeto de decreto legislativo zarado pela Comissão de Finanças. Pela ordem. Palavra, vereador Isaías. Eu só gostaria de deixar bem claro aqui, quando o vereador Batista fala de regimento interno, eu entrei nessa casa para cumprir a lei. Então eu estou trabalhando, estou fazendo o que eu posso aqui dentro. Eu só queria lembrar, que às vezes as pessoas esquecem, está falando que é politicagem, que a gente vai hoje votar contra as contas do ex-prefeito por politicagem. Em 2010, quando veio para essa casa as contas do atual prefeito de 2010, veio em 2012 as contas de 2010, o tribunal ele falava de algumas irregularidades, mas que deu vista para o prefeito, ele sanou essas irregularidades e depois ele aprovou. Aí veio para essa casa e a vereadora Olívia, o vereador João Silva, o vereador Batista e o vereador Wagner Borges Faria, eles foram contrários às contas do atual prefeito. Mesmo o tribunal aprovando, eles também foram contrário. Então, quer dizer, cadê o regimento dessa casa? Cadê, quando vem falar da gente, que a gente está contra, a gente só faz o dever da gente. Se o tribunal aprovar, a gente vai aprovar, desde que ele não mande irregularidade. E mais uma, lembrando
nas contas de 2003, que foi na primeira reunião, 2003, 2006, que o tribunal mandou 11 irregularidades nos 2 mandatos do ex-prefeito, o vereador João Silva, olha bem o que ele disse aqui, tá em ata, quem quiser ver, tá até em azul, passa para a plateia ver, ó. Ele disse assim, ó, oportunidade em que o vereador João Silva requereu que suas palavras fossem constadas na íntegra na ata. Uma vez que contestava, ele declarou que o parecer era surpreendente que dessa comissão, uma vez que contestava os desembargadores. Aí ele disse, quem somos nós para falar que os desembargadores estão errados? Quem é o vereador que em seu primeiro mandato, em sua primeira reunião nessa casa, vai questionar o parecer dos desembargadores do Tribunal de Contas? Segundo o vereador João Silva, o único motivo do parecer era tentar tornar inelegível o ex-prefeito de Campina Verde. Aí quando ele disse que ele falou aqui, quem é esse vereador de primeiro mandato? Realmente, eu era novato, mas eu não era tão despreparado igual ele falou. Então hoje eu queria perguntar perante a sociedade de Campina Verde, se ele é um vereador de vários mandatos, com muita experiência, quando ele questiona o parecer dessa comissão e diz que quem fez foi o assessor jurídico da prefeitura, desmerecendo o trabalho do Dr. João, eu queria perguntar para ele, o que ele me fala dos desembargadores que ele elogiou tanto, que agora recusou as contas do ex-prefeito, que na época ele era vereador e é irmão do ex-prefeito. Eu quero que ele fale qual que é o parecer da relação desse desembargador agora. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Marcos. Boa noite a todos, os colegas vereadores, a comunidade presente. Primeiramente, eu queria parabenizar Isaías e a Janete pelo trabalho feito como do Conselho de Finanças. E falar para vocês que é o seguinte, esse parecer que vocês, do Tribunal de Contas, tem um parecer também do Ministério Público. E eu gostaria de relatar o parecer do Ministério Público. Ele foi proferido pelo procurador Marcílio Barenco. Vou resumir um pouco. Consta nos autos a defesa, na folha 94 e 98. Assegurados ao jurisdicenciado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme reexame efetuado, a unidade técnica considerou que não foi descaracterizada a irregularidade referente ao cumprimento do índice constitucional relativo à manutenção e desenvolvimento de ensino. Bom, estou resumindo, viu, gente? Rapidinho. E houve abertura de créditos suplementares especiais sem a devida autorização legal que fere o planejamento orçamentário aprovado pela Casa Legislativa e, consequentemente, a vontade popular. Tal irregularidade é tão grave e não pode ser considerada meramente formal. Outra grave irregularidade apontada pela unidade técnica refere à aplicação do recurso na manutenção e desenvolvimento de ensino, em que os recursos apurados na ordem do percentual de 20,88 não obedecem ao limite de 25% da aplicação mínima fixada pela Constituição Federal de 1988. Assim, nos elementos informativos trazidos, entende o Ministério Público de Contas que o descumprimento do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64 e da exigência constitucional refere à aplicação de recursos no ensino, configura falta de extrema gravidade, não permitindo que as contas do exercício sejam aprovadas.
Concluindo, tendo em vista a comprovação material da abertura de créditos suplementares sem a devida cobertura legal, considero ainda que não foram cumpridos os limites de aplicação, nos limites de aplicação de ensino, fixados no artigo 2012 da Constituição Federal de 98, o Ministério Público de Contas opina, pelo parecer prévio, como rejeição das contas do exercício de 2007. Está aqui o parecer do Ministério Público, tá certo, Isaías? E falar para você que é o seguinte, te parabenizar, a você e a Janete, que vocês cumpriram o dever de vocês. Vocês estiveram aqui, vocês analisaram, você até me surpreende a pessoa falar, não teve tempo de analisar, não analisou. Por quê? Você não teve nem junto com vocês, véio. Se o vereador nem junto com vocês ele esteve. Então, eu te parabenizo, você e a Janete, viu, pelo parecer, e também sou, como Alexandre, já deixo claro, sou a favor do parecer do Tribunal de Contas. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Alain. Só porque fui citado, eu queria depois que o senhor vereador falasse se que você leu aí foi baseado na defesa ou no que o tribunal tem. O tribunal fala isso tudo que o senhor falou aí, o senhor está chovendo no molhado. Aí eu queria ver também, já que o senhor é conhecedor de números, né? A respeito de analisar a defesa. Eu quero uma análise técnica da defesa que eu estou falando. Do tribunal tem aqui, o tribunal analisou tecnicamente, a gente já viu. Então, no seu ponto de vista aí, que você está lendo, isso que você está falando do tribunal é sobre a defesa, que eu pedi sobre a defesa. Obrigado. Pela ordem, presidente. Eu acho que você não ficou claro. Palavra, vereador Marcos. Acho que não ficou claro para você. Estou falando do Ministério Público, não do Tribunal de Contas. Palavra, vereador Dr. João. Senhor presidente, é até engraçado as coisas que a gente ouve, que as pessoas tentam desvirtuar a realidade das coisas. Eu quero esclarecer primeiro para o vereador Marquinho, que esse Ministério Público aqui, não é o Ministério Público normal, não, é o Ministério Público do Tribunal. Ele faz parte do Tribunal. Não é o Ministério Público, aqui não. É o Ministério Público do Tribunal, é que faz as análises. E que esse parecer do Ministério Público foi antes de o Fradique apresentar a defesa dele no tribunal. E vale esclarecer também que o tribunal abriu a defesa para o ex-prefeito. Eram 7 irregularidades. Mandaram os documentos. O tribunal sanou 5 irregularidades pela justificativa que ele fez. Ficou 2. Essas 2, vale dizer aqui, o erro do ex-prefeito foi confiar nas pessoas que trabalham para a gente, nas pessoas que faz o trabalho em volta. Eu acho que é uma virtude você confiar naquelas pessoas em sua volta, naquelas pessoas que trabalham para você. E o que aconteceu na realidade, para desencadear tudo esse, vamos dizer até esse circo que está aqui, é que foi colocado um outro advogado, o assessor jurídico dele era de Uberlândia. E foi colocado um outro assessor jurídico, outra pessoa, outro advogado em Belo Horizonte para acompanhar. E um ficou imaginando que estava acompanhando, e o outro imaginando que estava acompanhando, e nenhum não manifestou e correu a revelia. Então, esses 2 itens aqui, que deviam ter feito a justificativa naquela época, a defesa que foi apresentada na Câmara aqui, devia ter sido apresentado lá, naquela época. Se ele tivesse apresentado essa defesa naquela época, eu tenho certeza que hoje não estaria acontecendo aqui. Ele teria sanado essas irregularidades.
Eu quero falar ao vereador Netinho, que ele me questionou a questão. Eu acho o Tribunal de Minas dos tribunais mais competentes e mais sérios do Brasil. Dos mais competentes e mais sérios. Só que é possível, de algum também, eles não têm obrigação. Não foi apresentado os documentos, como eu disse. Correu o revelia, os documentos que eles pediram não foram apresentados. O erro foi esse, de não ter sido apresentado, a justificativa não fez a defesa, então gerou toda essa situação. Eu quero dizer, ainda, senhor presidente, estão falando aí que eu desrespeitei o assessor jurídico dessa casa. Vou completar 13 anos de vereança nessa casa. Eu conheço, e garanto que a Olívia, o Batista, que são os vereadores mais velhos dessa casa, conhece a redação dos pareceres de todo mundo. Eu conheço a redação dos pareceres do assessor João Batista Teixeira. E afirmo com certeza, não foi ele que fez esse parecer. Esse parecer veio do Ayala, que é o assessor jurídico do senhor prefeito. Não tem como provar, mas eu garanto isso. Quando se diz que das irregularidades, aqui está todos os documentos que o ex-prefeito apresentou a esta casa, todos, comprovando que ele gastou, no ano de 2007, 25,31% da arrecadação. 25,31%. Eu achei interessante aqui na questão de, quando, no parecer, vários itens que foi colocado no parecer, inclusão de empenho de vale transporte. Eu nunca vi vale transporte na administração passada. Ou eu estou enganado. Eu nunca vi falar que existiu o vale transporte na administração passada. Eu sei que existiu vale alimentação. E que, por sinal, o funcionalismo está sofrendo até hoje por falta de aumento. Fala aqui da inclusão de despesas empenhados ao Fundeb, de recurso de 25%, inclusão de restos a pagar de 2006, que passou para 2007. O Alain mostrou ali, e nós temos aqui uma instrução normativa do Tribunal de 2008, instrução normativa do Tribunal 01 de 2010, instrução normativa do Tribunal 05 de 2012, aonde o Tribunal diz que todo o resto a pagar que fica do ano, ele pode ser contabilizado no ano seguinte. Veja bem, porque se não pode contabilizar, aqueles valores não foi contabilizado no mês de 2006. Se ele foi pago em 2007, ele não pode ser contabilizado em 2006. Então ele vai ser contabilizado que ano? Que ano que ele vai ser? Aqui estão as instruções normativas decretadas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer aos senhores, ao tribunal, aos senhores vereadores, que tudo isso aqui, que está acontecendo, é por medo ao Fradique Gurita. Medo. Eles acham que ele é um candidato forte para a próxima eleições, mas como ele disse hoje na rádio, ele não tem nem intenção de disputar a próxima eleição. E vou dizer aos senhores, não é só medo de perder a eleição para ele, não. É medo de entrar um prefeito do nosso grupo e expor o que acontece dentro da administração municipal. Que a coisa lá é grossa, é feia. Então eles têm que fazer os candidatos.
eles têm que fazer os candidatos subsequentes para um encobrir o do outro. Vocês podem ter certeza disso. Nós sabemos que eles são os seguidores do grande mestre do Fantástico. Vocês sabem quem que eu estou falando. É onde a turma da fofoca, a turma de como fazer as falcatruas, são seguidores. É especialista em enganar. Vocês podem ter certeza que isso aqui está acontecendo nesta casa, isso aqui. Eu sei que na prefeitura, lá tem uma equipe especialista em camuflar. Tem uma equipe especialista em camuflar. Vocês falam, tem como provar? Não, não tem. Não tem por quê? Não tem como provar nada. O prefeito não manda nenhuma informação para essa casa. Desde o primeiro ano de mandato dele, essa casa pediu todos os tipos de informações que os senhores podem imaginar. Nunca veio uma resposta. Eu acredito que o prefeito acha e considera que essa Câmara é um zero à esquerda. Que ele nunca se dignou a responder aos senhores vereadores. Vou responder ou não vou responder? Ele faz de conta que não existe a Câmara Municipal. E tudo que vem para cá é aprovado segundo a sua vontade, passando por cima do regimento dessa casa. Então, é o que vem acontecendo. Eu gostaria aqui de responder, porque tem vereador aqui que questiona a honestidade do ex-prefeito Fradique, que quer saber aonde está 756 mil. Apesar de que aqui na defesa está justificado os remanejamentos, está justificado as suplementações que pediu, que foi feito, e quer saber. A turma da fofoca sai por aí dizendo que ele roubou mais de R$1 milhão. E eu quero dizer aos senhores, eu quero dizer ao Tribunal de Contas, que esse ex-prefeito, que eles dizem que roubou mais de R$1 milhão, hoje ele tem um carro velho para andar, ele tem uma casa financiada pela Caixa Econômica, a casa dele morar. E quer dizer aos senhores, ele não mata caminhões e caminhões de boi. Vocês podem ter certeza disso. Ele não tem um boi para matar. Nenhum. Eu quero ainda dizer ao tribunal, eu quero fazer aqui um apelo ao nosso Tribunal de Contas, tribunal sério, onde tem desembargadores sérios. Eu quero fazer um apelo que só o tribunal pode mostrar a esta casa, só o tribunal pode mostrar à população de Campina Verde o que se passa dentro daquela administração municipal, que ninguém sabe, só eles. E é um grupo só que sabe. Ninguém sabe. Eu acho que toda a administração precisa ter transparência. E eu acho que nós só vamos saber disso, a população, os vereadores, esta casa, só vai saber disso, o que se passa lá dentro, o dia que o Tribunal de Contas vir aqui fazer uma auditoria. O dia que o Tribunal de Contas vir aqui fazer uma auditoria e falar, está tudo correto, não tem nada errado, eu chego ao senhor prefeito e peço desculpas, pessoalmente, até na rádio, se for preciso. Mas isso eu quero ver acontecer. E vai acontecer. Vocês podem ter certeza, o Tribunal de Contas vai estar aqui, vai estar pondo a clara, vai estar trazendo à tona o que acontece lá dentro. E eu tenho certeza absoluta que tem muita coisa para vir à tona. Muita coisa. Nós não vou responder ninguém que me atacar, pode falar o que quiser e não vou responder. Eu só gostaria de dizer aos senhores vereadores que têm coerência, senhores vereadores que têm um caráter de fazer política limpa, os senhores vereadores que preocupam com Campina Verde, os senhores vereadores que não só preocupam com politicagem, que analisam, porque está aqui, apesar de não ter sido olhado esses documentos, o ex-prefeito faz da sua defesa e mostra com os documentos tudo, desmentindo
é corrigindo, até não é desmentindo, corrigindo o parecer do tribunal. Corrigindo, mostrando que as coisas foram corretas, mostrando que houve sim uma falha na questão de mandar documento na segunda vez que foi notificado. Porque na primeira, volto a lembrar, eram 7 irregularidades que foi constatada. Agora, essas irregularidades eu gostaria de esclarecer que toda administração municipal tem. Apesar de ter assessoria jurídica competente, ter funcionários competentes, pode acontecer alguma irregularidadezinha assim. E o tribunal abre espaço, abre vista para que seja sanado, faça a sua justificativa. E foram feitas. Só nesses 2 últimos que houve esse desencontro e não foi apresentado para o tribunal a defesa do ex-prefeito Fradique. Eu gostaria, então, de pedir aos senhores vereadores que deixe a politicagem de lado. Deixe a politicagem de lado. Vamos votar com coerência. Qualquer um dos vereadores que tiver coerência, que tiver responsabilidade, vai votar pela aprovação das contas do ex-prefeito Fradique. Pela ordem, senhor presidente. O ex-prefeito, que todos em Campina Verde conhecem, sabe da sua honestidade, sabe da sua transparência, sabe da sua maneira correta, que ele foi prefeito por 8 anos. Ninguém tem uma palavra para dizer que o Fradique foi desonesto ou que fez algum desvio de recursos. Nenhuma pessoa tem a capacidade de dizer, pode até dizer, só que ninguém nunca provou. Ninguém nunca provou que o prefeito Fradique fizesse alguma irregularidade que desviasse 1 centavo sequer dos cofres públicos em benefício próprio. Eu gostaria, senhor presidente, de encerrar, não vou responder ninguém. Eu simplesmente coloquei minha opinião baseados em documentos. Eu não estou falando aqui, aonde eles até me disseram aqui que eu sou irmão do ex-prefeito. Não sou irmão de prefeito nenhum. Eu sou irmão do Fradique. Prefeito é prefeito. Se tivesse errado, se ele não tivesse dado conta de provar a sua correção, não tivesse dado conta de provar nesses documentos aqui, que ele estava certo, que ele fez uma administração correta, como o Alan disse, eu também votaria contra sim. Mas aqui está provado, em documentos, e vou dizer mais, eles dizem por aí que hoje eles estão caçando o ex-prefeito Fradique. Você caçando do quê? Ele não está em cargo nenhum. Agora, também dizem que hoje sai daqui, que ele vai ficar, hoje ele sai daqui inelegível por 8 anos. A coisa não é bem assim, não. Tem muita água para passar debaixo da ponte. Ele já pediu uma reanálise das contas no tribunal. Já está correndo, tem muita coisa para passar debaixo da ponte. Vocês podem ter certeza absoluta que não é porque nós já sabíamos de antemão o resultado dessa votação, desde o dia que veio para cá. Nós sabíamos do resultado. Que nós temos minoria. Para aprovar as contas do senhor prefeito anterior, teria que ter 2/3, que são 7 votos a favor. Nós só temos 5. Eu sabia já do resultado. E todo mundo sabia, e a população inteira sabia do resultado. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, a presença de vocês. Gostaria que vocês, acho muito bom que vocês estão aqui hoje, para vocês acompanhar e saber realmente como é que foi as coisas, e como é que aconteceu, e que pé que está as coisas hoje. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. A palavra à vereadora Janete. Hoje, nós estamos aqui, sim, para estar vendo a vida do prefeito Fradique. Poderemos, sim, também vir a do prefeito Reinaldo Tanus. Só que estamos aqui com a prestação de 2011 aprovada. De 2011. 2011. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, vereador Batista. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer, com relação
a prestação de contas do prefeito Reinaldo, as pessoas às vezes não sabem como é que funciona essa questão de contas para ser aprovada. Hoje, tudo é mandado para o tribunal via eletrônica, via internet. Então é mandado. O que manda para lá, ó, gastou tanto nisso, fechou, o tribunal dá o parecer favorável. Só que o tribunal manda para essa casa e manda um ofício junto. Não é porque o tribunal deu parecer favorável que uma visita em loco não vai achar coisas erradas na prefeitura. O tribunal nunca veio aqui. No mandato do ex-prefeito Fradique veio 5 vezes. Nessa não veio nenhuma. É engraçado, quando eles dizem aqui, até eu quero dizer, com relação a esse Vale Transporte que está aqui, fantasma, não sei nem o que é isso, esse Vale Transporte. Eu acredito que até deve ser esse cartão alimentação que eles quiseram colocar aqui, e a pessoa não tem conhecimento, porque nem de Campina Verde não é, quem deu o parecer. E eu até gostaria de esclarecer o seguinte: o prefeito Reinaldo está usando esse cartão alimentação, o gasto com a cartão alimentação, desde o seu início de mandato, ele está usando também como despesa na educação. Valor esse que foi grosado pelo Tribunal de Contas, que o prefeito Fradique, o ex-prefeito Fradique, usou. O Reinaldo está usando a mesma coisa. O dia que o tribunal vir aqui, ele vai ver isso aqui também. Se vê os documentação, ele vai ver que também está sendo gasto. Então, uma coisa de cada vez. Mas eu tenho fé que dentro de pouco tempo o tribunal vai estar aqui, vai estar esclarecendo para a população e para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Não falo mais. Palavra, vereador Batista. Eu nem ia falar mais, mas diante tais comentários, eu vou abordar um assunto. Eu gostaria de dizer o seguinte, que nós, vereadores, não tivemos o prazer de ouvir a defesa do senhor Fradique nessa casa de hoje. Aqui, a defesa do Fradique está aqui. Nós estamos julgando o que o tribunal mandou. A defesa está aqui, mas é extensa, eu nem vou ler, mas eu quero dizer até que realmente, o vereador João Silva, o Fradique tinha uns pontos negativos. Quais são? Pensar acima de tudo no melhor do município, mais dinheiro. Ele tinha uma assessoria jurídica, que era a doutora Terezinha, que fica Frutal, Uberlândia, Itapajipe, e os papéis de Campina Verde, Fradique, isso pode, isso não pode. Ganhava cerca de 5 mil reais, e se eu estou mentindo, nobres vereadores, pega os contratos. E hoje nós temos que parabenizar o prefeito Reinaldo. Assessoria custa mais de 20 mil reais. Aí, porque prestação de conta é números, as pessoas têm que trabalhar com números. Aí nós estamos brigando aqui porque não trabalhou com números de 700 mil reais, deixou de tirar daqui, pôr dali. Aí o secretariado do Fradique, talvez com vontade de fazer mais, é raro. Durante um ano, ao tanto de papel que está ali, qualquer um de vocês pode olhar. Qualquer um pode ter uma falha. E uma falha que teve assessoria fraca, porque realmente o Fradique não tinha assessoria, como não tem hoje, que a prestação de conta correu em revelia lá no Tribunal de Contas. Eu tenho certeza que esta administração, como tem uma assessoria muito eficiente, vai dar tudo certo, como a vereadora Janete falou. É sistema online, gasta aqui, amanhã está lá, no final do ano está devolvendo para cá. Mas eu gostaria de deixar muito claro, posso até amanhã mudar de ideia, mas hoje eu acho que qualquer vereador dessa Casa de Leis, como qualquer pessoa que aqui esteve, que se pensar da maneira correta, nós não temos condições de votar a favor do tribunal aqui nessa casa hoje, porque o Fradique vai ser julgado novamente. E se amanhã ele conseguir mostrar para o tribunal que essas despesas ele não levou para a casa dele, ele não deu para ninguém, ele realmente gastou dentro do município, e o tribunal entender isso, eu acho que adianta nada, nós aqui em 2 times, um querendo fazer o outro,
alguém torcendo para o futuro de Campina Verde, talvez mudar. Eu não quero defender ex-prefeito Fradique. Eu tenho certeza que o vereador Alexandre já sofreu uma CPI aqui nesta casa. É triste. Fradique hoje deve estar amarrotado, porque ele sabe que ele não roubou. Ele não levou nenhum cruzeiro. Para quê? Convidar lá em Honorópolis, eu vim para essa reunião hoje, todo mundo me ligando, o que vai ter lá em Campina Verde? Vai ter telão, tá convidando todo mundo para a Câmara, que vai ter, caçar o Fradique, coitado do Fradique, o que ele roubou? Eu acho que nós temos que ser mais coerentes. Eu acho que, pelo menos eu penso assim, não quero mudar aqui com o meu pronunciamento a cabeça de nenhum vereador, mas eu gostaria que cada um colocasse a sua consciência. Será que o Fradique levou esse dinheiro? Será que porque ele gastou 21, tinha que gastar 25, faltou merenda na escola, ele será punido agora? Está ali. Ele não desviou o dinheiro. Eu acho que nós temos que pensar, aqui tem amigo do Fradique, tem gente que não gosta do Fradique, tem gente que é amigo do Reinaldo, tem gente que não gosta do Reinaldo. E nós não podemos levar acima de tudo os destinos do município de Campina Verde, numa reunião tumultuada dessa, com uma prestação que eu estou aqui há 16 anos, eu nunca vi isso na minha vida, por causa de 700 mil reais. Qual que será o resultado disso? Eu não sei. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Alexandre. Presidente, eu ia deixar até para pronunciar no final, mas senão a gente perde até a pauta. Só para esclarecer para o vereador Batista, que eu passei sim um processo de cassação, eu tinha apenas 5 meses de mandato, e naquela hora eu não devia nada, simplesmente porque eu estava fazendo a minha função, que era fiscalizar os atos executivos. Como eu era minoria, eles entenderam que eu invadi o posto central. Então, falta de decoro parlamentar, e não pedi o mandato, porque Deus olhou por mim, o Franco, o Nebre e o Amarildo, senão eu tinha perdido meu mandato, e olha lá que eu não devia nada. Mas como o próprio vereador falou, o mundo dá muita volta. Inclusive ontem, eu não ia falar isso não, vieram falar para me aliviar, pro Fradique. Na realidade, eu tenho que deixar claro que o mundo realmente dá muita volta. Hoje a gente está numa posição oposta. Hoje é eu que voto a cassação dele. Só que eu vou votar com critério. Com critério, e o meu critério está aqui, vou falar dele agora mesmo, até lembrando o que foi falado pelo vereador João, na questão das contas da prefeitura atual, eu tenho que falar para vocês. Hoje a lei é clara, todo mundo tem acesso a qualquer documento da prefeitura, se não tiver, entra na justiça na hora, tem o portal da transparência. Então, o vereador que falar que não consegue acesso à documentação lá da prefeitura, na realidade precisa de ceder o espaço para o suplente, porque se quiser, a gente sabe que a lei, ela ampara o vereador para isso. Foi citado aqui no passado, para o vereador, que na realidade a gente tem inveja do Fradique, e que a gente está querendo caçar ele porque a gente tem inveja dele. Na realidade não é essa forma que eu tenho dele. Hoje eu tenho que ser sincero para vocês. Hoje o vereador Alexandre, eu tenho dó do Fradique, porque o Fradique, eu vim para essa casa de leis aqui em 2005, ele está com um problema na prestação de conta de 2001, que não veio para cá até hoje. Vocês analisam bem, tem 12 anos e essa prestação de conta não chegou aqui, nem aprovada nem rejeitada, está no Ministério Público, porque é problemática, na questão, o pessoal lembra da Embratur, da cidade do Carnaval, então tem problema na prestação de conta de 2001. Veio a de 2002, a de 2003, ele tem problema de 2005, que quando o vereador Batista era presidente da Câmara, eu não sei se não veio para a Câmara, porque só sei que foi rejeitada, e era período eleitoral, e esse análise sumiu, ou ele não chegou na Câmara, não estou falando que você mandou para o lugar, não, sumiu. Então ele tem problema na prestação de conta de 2005, que também tem que responder para a Justiça. Está aqui agora a prestação de conta de 2007, rejeitada, mas desvio de verba na educação. E está aqui também a prestação de conta de 2008 dele, que veio, que o tribunal já manifestou, que fala aqui no processo do Coruja Azul, ela deu o nome, que é um programa de informática que foi compro em 2008, na virada do mandato. Dentro de 3 dias,
uma comissão de licitação conseguiu arrumar toda a documentação, o processo de inegibilidade e conseguiu comprar, porque ele também precisava de atingir o percentual dos 25%, que ele já sabia que tinha tomado bomba no ano anterior, né, e precisava de comprar alguma coisa para atingir o percentual. Né, e começou, e eu sei que uma funcionária que fazia parte da licitação naquela época me falou, começou com 50 mil, não deu, foi para 100, não deu, foi para 150, logo que chegou 200, ela falou, não aguento, entendeu? Muda eu. Pegou, pôs outro no lugar dele, e dentro de 3 dias essa nova comissão deu conta de comprar. Então, na realidade, é uma pessoa hoje que eu falo isso. Por que eu tenho dó? Que é uma pessoa que vai ter problema com a justiça pro resto da vida. Né? Não vou falar que é culpa dele não, porque o vereador João mesmo falou que ele era cercado de gente incompetente, que era os funcionários da prefeitura que fez errado. Eu não sei, que eu não vi. Né? Quem falou foi o vereador João. E que assumiu que realmente houve irregularidade. O próprio vereador, como que eu vou votar quando aparecer no tribunal, se o próprio vereador assume que houve irregularidade, mas a irregularidade foi cometida por funcionários, e aqui a gente julga prefeito, não julga funcionário, né? Prova isso aqui, ó, que o vereador João estava falando, isso aqui não veio do tribunal não, isso aqui é a defesa do prefeito Fradique. Isso aí que está aí, essas notas, esses empenhos, ela está toda relacionada aqui, ó, empresa por empresa, item por item. Então está muito fácil para o vereador analisar a defesa dele, está tudo aqui. E aqui, da defesa dele, ele mesmo fala do inclusão dos empenhos de vale de transporte reconsiderados. Né? Então, eu também nunca vi vale de transporte aqui, mas também estou entendendo que seria o vale alimentação. Que eu vi que no primeiro análise do tribunal, quando ele só conseguiu gastar 20,45, né, que o tribunal considerou o vale alimentação, aonde chegou no percentual de 20,88, que ainda não foi suficiente. Né? E aqui ele manda na defesa dele aqui, que todo mundo recebeu, né, empenhos do ano de 2006 até do mês 5 de 2006. Então ele justifica, né, a falta de atingir o índice no ano de 2006, né, complementando com 2006. Se eu for analisar isso, daqui um pouquinho vem o 2005, né, a gente não chega a lugar nenhum. Levando em consideração o que eu falei, hoje eu acho que é um problema jurídico, até porque quem faz a defesa dele aqui hoje é a assessoria jurídica que trabalhava com ele na época, que é a dona Terezinha, e dizer para o vereador Batista que se o ex-prefeito estivesse aqui, a gente também ia dar direito para ele, né, para poder fazer a defesa dele, né, porque eu falo que eu até na última hora não corri do meu julgamento, né, e eu acredito que ele apresentou a defesa achando que era suficiente essa defesa, mas se tivesse aqui, com certeza, a gente abriria o espaço para ele fazer a defesa dele sim. Né. Então, entendendo que tudo que eu analisei, eu cheguei à conclusão e ouvi até dos vereadores da bancada da oposição que houve irregularidade realmente, né? Que houve irregularidade. Uns acreditam que foi aplicado o dinheiro mal aplicado, o vereador João mesmo falou que o problema foi o funcionário que fez errado. Como eu não sei quem fez errado, eu só sei que falar que no percentual ele não conseguiu atingir os 25%, e eu tenho que julgar isso. Eu aqui na Câmara, eu tenho que fazer o julgamento se ele atingiu ou não os 25%. E dá para perceber que não, ele atinge. Se ele buscar o 2006 para cá, aí ele atinge, mas eu estou julgando o 2007. Né? O 2008 eu vou julgar o dia que vim, se voltar para cá, o 2005 o dia que vim aqui, e o 2001 o dia que vim. O julgamento é outro, às vezes nem aqui vou estar para julgar, porque pelo que eu estou vendo, isso vai demorar anos, né? E só para deixar claro para vocês, quando a prestação de conta é uma prestação de conta, né, que está na linha do tribunal, a prestação de conta do prefeito atual 2009, 2010, 2011 a gente já aprovou, só está faltando 2012, né, já veio para cá, é porque não tem irregularidade. Embora a pauta não seja essa, eu vou manter a minha posição, eu respeito a posição de todos, só que eu não posso aceitar, certo, nenhum prefeito, e se eu chegar um dia, né, num cargo desse, e se eu não gastar os 25% da educação, gente, vocês podem registrar em ata, vocês têm que votar, para me banir da política, porque uma pessoa que prejudica a educação do município, deixando, né, de investir o dinheiro, principalmente para as pessoas mais carentes, porque a gente sabe, quem usa o ensino da prefeitura, geralmente são as pessoas menos favorecidas, e são pessoas que a gente tem que olhar com carinho, né? Então, isso é inaceitável. Né? Então, eu, como legislador, eu tenho que deixar o meu voto favorável ao projeto, né? E vou pedir ao prefeito, eu falo que todo vereador tem direito de fazer a sua réplica, eu não voltarei à réplica também.
senhor presidente. Até porque a gente está vendo que ele vai esgotando os prazos, então eu não voltarei à réplica, mas assim que todos os vereadores que quiser fazer sua consideração fizer, é que o senhor colocasse em votação o projeto de decreto legislativo. A palavra, doutor João. Vereador João. Senhor presidente, eu até não ia usar a palavra não, mas a pessoa que tem um pouquinho de brilho não aguenta ouvir umas balelas dessas sem responder. A questão das irregularidades, quando ele ainda quer convencer as pessoas que os vereadores falou que existia irregularidade nas contas do ex-prefeito Fradique, ele esqueceu de dizer que nas contas do ex-prefeito Reinaldo veio irregularidades. Abriu um espaço, ele deve ter sanado isso lá. Ele deve ter feito a justificativa, deve ter comprovado e sanou lá. É normal. Quanto ele diz que tem contas de 2001, não sei da conta que não veio até hoje, tem conta do ex-prefeito Luiz, do ex-prefeito Guilherme, que não veio até hoje para essa casa. Existe. É normal, isso é ficar, às vezes, para trás. Quando ele fala que está no Ministério Público, é Ministério Público do Tribunal, esse é o que faz a análise. Ministério Público do Tribunal, que faz parte do Tribunal. Não é outro Ministério Público aqui, não. Senão já tinha tomado as providências há muito tempo. Quando ele fala dos empenhos que ele puxou, empenho de 2006, que foi para 2007, eu acho que o vereador não ouviu, não escutou, não viu aqui as normativas que eu dei os números, normativa do tribunal, que pode ser empenhado num ano, se ela for pago no outro ano seguinte, ela pode jogar como despesa daquele ano. Não tem como ele jogar, se ela foi pago em 2007, não tem jeito de ele jogar ela na despesa de 2006, não. Ele continua dizendo que ainda que o prefeito Fradique não gastou os 25%. Eu não sei se ele não quer entender, é porque não olharam os documentos. Se tiveram analisado os documentos, as provas que ele apresentou na sua defesa dessa casa, eles iam saber que gastou 25,31%. E ele ainda continua querendo insinuar que tem que saber aonde é que foi, não sei que dinheiro, saber 750, aonde é que foi esse dinheiro? Os senhores têm maioria nessa casa, abra uma CPI e verifica. Abra uma CPI e verifica onde foi esse dinheiro. Se ele acha que o prefeito Fradique embolsou, abra. Nós não vamos tentar embargar, não. Como tem sido feito aqui nessa casa. Nós vamos tentar embargar a CPI, não. Faça a CPI para saber onde é que está esse dinheiro. Mas pare de baixaria, pare de mesquinhez e querer imputar uma coisa que não aconteceu, uma pessoa honesta, uma pessoa digna, que sempre primou pela transparência e pela honestidade. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotada a fase da discussão, entendendo ao disposto no item 3 do artigo 197 do Regimento Interno, coloco o projeto de decreto legislativo número 018/2013, em sua única votação nominal. Os vereadores deverão declarar seu voto na medida em que forem chamados. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que deixasse claro o que é que está votando. É o decreto? É o decreto que nós vamos votar. Sim, beleza. vereador. Vereador Alan. Sou contrário, senhor presidente. Vereador Alexandre. Senhor presidente, se precisar de votar, várias vezes eu votava, eu sou favorável ao decreto. Vereador Cláudio. Favorável ao decreto.
Vereador Franco. Favorável. Vereador Isaías. Favorável. Vereadora Janete. Favorável. Vereador João Batista. Mediante enviada a essa Casa de Leis a defesa do senhor ex-prefeito Fradique, sou contrário ao decreto. Vereador Dr. João. Senhor presidente, apesar de quando nós viemos para essa casa, nós já sabemos o resultado da votação, mas baseado na defesa que o senhor prefeito, ex-prefeito Fradique fez a essa casa, eu sou contrário ao projeto. Vereador Marcos Roberto. Favorável. Vereador Mário. Sou contrário. Vereadora doutora Olívia. Contrário ao decreto. Deu 6 favorável e 5 ao contrário. Esgotada a sessão. Prevalece o decreto. Esgotada a pauta de hoje, agradeço a presença de todos e encerro a presença de sessão, convocando aos senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, a realizar-se às 16h30 no dia 10/9/2013. E boa noite a todos. Muito obrigado.